Olá pessoal, É, vamos nessa atividade fazer um estudo sobre a utilização de subrrotinas ou funções. O que elas são? A função ou a subrotina consiste em uma sequência de comandos que a gente pode executar várias vezes durante a execução do programa. Se eu precisar repetir algum processo, eu chamo a subrotina sem precisar ter que executar toda aquela sequência de comandos, ou sem precisar ter que programar, né, descrever toda aquela sequência de programas várias vezes. Então, eu escrevo a sequência de comandos e estabeleço ela como uma subrotina, uma função, e aí toda vez que eu preciso utilizar ela, basta chamar aquela subrotina. Então isso acaba simplificando o programa, tornando ele mais legível, mais bem estruturado, então fica mais fácil de interpretar o programa também. Então, programas grandes, normalmente, né, dificilmente a gente deixa de usar as funções. Ela permite que a gente faça uma estruturação desses programas que são maiores. A chamada de uma função a gente faz através de um nome que a gente atribui a ele, né, a função. Esse nome a gente escolhe, né, a gente está programando escolhe de acordo com a finalidade do programa, do que a função vai fazer, né, para facilitar na hora de chamar a função, de usar. Então a gente define um nome que seja prático. E o que não pode acontecer é você utilizar um nome, o nome você que escolhe, você não pode usar o nome de um comando que já existe. Só isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o nome você escolhe de acordo com a utilização. Existem funções que são pré-definidas pela linguagem de programação. A linguagem C, que a gente usa para programar o microcontrolador, ela tem um conjunto já de funções pré-definidas, com várias utilidades aí, de acordo com o trabalho que você está fazendo. Às vezes você está precisando fazer um processo, por exemplo, de escrita em display de cristal líquido, existe função já pronta para isso, já para facilitar o trabalho, né? Facilitar a programação. Então, funções pré-definidas pela linguagem, né? Elas estão definidas nos arquivos, né, a gente chama de bibliotecas, e a gente, na maioria das vezes, né, a gente tem que fazer a referência desses arquivos. A gente, no início do programa, faz uma referência. Então, por exemplo, a gente tem as funções matemáticas, por exemplo, valor absoluto, raiz quadrada, quadrado, essas coisinhas, zero quadrado, logaritmo. Então, existem funções escritas em EPROM, leitura em EPROM, existem funções escritas em display de cristal líquido, como eu já disse, né? Tem uma variedade muito grande, né? Dependendo da área de aplicação, já foram desenvolvidas aí uma variedade muito grande de funções para facilitar a programação. Então, existem algumas funções pré-definidas. As funções matemáticas elas estão definidas nessa biblioteca aqui, mat, né? mat.h. Normalmente a extensão, né, das bibliotecas são .h. E a gente tem que fazer referência dela no início do programa. Se for necessário, por exemplo, usar a função matemática, a gente põe lá include, né, põe o comandinho aqui, o hashtag, o jogo da velha aqui no início, e põe o include e o nome da biblioteca entre aspas, ou entre o maior e o menor. Então, no caso da biblioteca de funções matemáticas, normalmente a gente tem que fazer referência dela no início do programa. Algumas funções que a gente utiliza, que nem a função de escrita em display, normalmente ela já a biblioteca já inclusa automaticamente. Então a gente só tem que usar a função. Algumas são, algumas não.
Essas daqui são algumas das mais comuns, mas existe, como eu já falei, uma variedade bem grande de funções. Funções criadas pelo programador. Então, existem algumas já prontas e a gente pode criar funções de acordo com a necessidade. Às vezes você quer, como eu falei, repetir um bloco, né, criar ali, você cria uma subrotina para poder ficar executando aquilo ali, né? Muitas vezes você vai precisar executar em várias situações, né, em vários pontos do programa você tem que executar aquela rotina, aquela mesma sequência de comandos. Então você cria a subrotina e chama ela naqueles pontos que você precisa executar. Como que, para a gente montar então uma função, uma subrotina, a gente tem que conhecer a estrutura dela. Então, a gente tem aqui na primeira linha, o primeiro campo que é o tipo de dado que vai ser retornado, né, se a gente precisar, né, a gente vai mandar. O nome da função que a gente quer dar, né, o nome, e os argumentos, pode ser um ou mais argumentos que a gente se a função necessitar de parâmetros para executar alguma coisa, ela pode ser receber os argumentos aqui. A gente tem que definir os tipos, os nomes e os tipos dos argumentos. Sequência de comandos que a gente quer que ele execute e se houver um retorno de dado, a gente tem que pôr ele aqui também. Então, como eu disse aqui, o tipo de dado indica o tipo de dado que vai ser devolvido no final, né, do return. O nome da função a gente que escolhe, de acordo com o interesse. Os argumentos são os dados que são passados para a função e vão ser necessários para a execução dela. A sequência de comandos que eu quero que execute, né? E o retorno de dados se for necessário. Então, o retorno e o uso de argumentos são opcionais e podem ou não ser usados de acordo com a necessidade do nosso interesse. No caso. Então, vamos ver aqui uma estrutura, um exemplo de uma função, de um programa com várias funções. Aqui no caso, eu já defini, né, que para cada entrada ou saída, eu defini um nome aqui, ó, por exemplo, ligado no porte BF0, eco no porte BF1, ciclo no porte BF2 e assim por diante. Então, eu não tenho que me preocupar aqui com quem são as entradas e as saídas, eu vou usar os nomes aqui. Então, eu tenho esse nome aqui para uma entrada que vai indicar que a máquina é uma máquina de lavar, não especificamente uma máquina de lavar louça ou de lavar roupa, uma máquina que lava, uma máquina que tem 2 ciclos, 3 níveis de água e ela pode colocar, ela tem a entrada de água, uma entrada de detergente, um motor que vai fazer o processo de lavagem e uma bomba de água para fazer o escoamento da água, para tirar a água de dentro da máquina. Tem um botão aqui que a gente, né, então aqui a entrada é a chave que liga, um botão que vai definir aqui um ciclo ecológico, no caso, que é só uma lavagem sem sabão, só uma passada de água. Aqui para definir se é um ciclo curto ou longo, 2 ciclos, né, no caso só. 3 níveis, uma chave de 3 posições aqui para definir 3 níveis de água. E os sensores que tem que ter dentro da máquina, né, para detectar o nível da água. Aí as saídas, né, no caso, saída do microcontrolador, que todas as outras aqui, esses daqui, né, anteriores são entradas. A entrada, aqui no caso, é uma entrada de água. Então, na verdade, uma válvula de entrada que eu tenho que acionar para que ela libere a entrada de água. Então, é uma saída do microcontrolador que eu tenho que acionar para ativar a entrada de água. E a mesma coisa é a entrada de detergente na máquina. Eu vou abrir uma válvula para fazer com que o detergente seja despejado dentro da máquina. O motor, né, que vai ser acionado, e a bomba. Então são 4 saídas e o restante todas entradas. Aqui eu criei 3 variáveis que eu vou utilizar ao longo do programa. A gente vai ver na sequência, né, conforme for utilizando.
E aí eu tenho aqui agora as funções. Uma primeira função aqui é a função água, que é a função que controla a entrada de água. Então, quando eu quero que entre água, né, eu vou chamar essa função. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai identificar lá na chave, uma chave seletora de nível, qual que foi o nível programado, qual que é a posição que a chave está, para definir qual o nível de água. Então, ela vai ler, vai chamar essa função aqui. Isso aqui é uma chamada de uma outra função. Dentro da função água, eu estou chamando a função ler-nível. Então eu posso, de dentro de uma função, chamar outra função. A gente vai ver aqui a função ler-nível aqui na sequência. Então, ela vai chamar essa função ler-nível. A função ler-nível vai lá, faz a leitura da posição da chave e retorna o resultado aqui para a variável n, que eu criei a variável n inteira, né? Então, o nível da água pode ser 1, 2, 3. Então, ela vai lá ver a posição que está a chave e retorna aqui se o nível é 1, 2 ou 3. Aí, aqui a entrada é a válvula de entrada. Então, eu ligo a válvula de entrada de água e aí eu testo. Se o nível aqui, ó, que eu li, né, o n, que recebeu a posição da chave lá, se a posição da chave é 1, ou seja, o nível de água é nível 1, nível baixo, né? No caso, vamos por assim, nível baixo, eu tenho que fazer aqui, ó, enquanto o sensor de nível 1, então, nível 1 tem um sensor lá dentro da máquina, que é o sensor baixo, ele vai, enquanto o sensor estiver em 0, eu fico ali, eu faço um delay e testo ele. A cada 200 milissegundos eu fico testando aqui o nível, o sensor de nível de água. Enquanto ele tiver 0, enquanto o nível for 0, ele fica em loop. Então, abri a válvula de água e fico ali esperando a máquina encher até o nível 1. Tá? E aí, quando o sensor estiver em 1, o while, né, fica falso. Ó. Enquanto for 0, ele fica em loop. Aí ele encerra e aí vem aqui e testa. É nível 2? Lógico que se aqui era nível 1, né, era verdadeiro, o nível 2 não vai ser nem nível 3. Se o nível 1 não for verdadeiro, né, aí se for o nível 2, aí ao invés de testar o sensor do nível 1, ele vai entrar aqui e ficar no sensor do nível 2. Então, ele só vai fazer um dos três, ele vai fazer um dos três apenas. Ele não vai fazer os 3 itens aqui, ele vai testar os 3 itens, mas somente um dos whiles aqui vai ser executado, de acordo com o nível que foi identificado. Assim que ele, né, detectou no sensor que a água atingiu o nível, de acordo com o nível que está programado, ele vai zerar, né, vai desativar a entrada de água, ou seja, vai fechar a válvula de entrada de água, né, para que possa ir para o próximo estágio. Então, a função, entrou na função, ele vai fazer isso aí. Ele identifica qual é o nível, ele chama a função que identifica o nível, né, o nível programado, ativa a válvula, abre a válvula de água, e aí, de acordo com o nível, ele fica aguardando chegar atingir o sensor. Assim que atingir o sensor, ele desliga a válvula de entrada de água. Ou seja, parou de encher, encheu até um nível determinado. Aí, essas funções aqui, né, uma coisa importante, elas estão definidas aqui, estão escritas antes da função main. A função main vem por último aqui. Então, elas foram definidas antes, mas elas não vão ser executadas na sequência. Eu estou explicando a definição de cada uma. Eu vou explicar agora a função que lê o nível programado. Vou fazer passo a passo cada uma das funções aí, explicando cada uma delas.